Olha quem voltou. Oi, Larissa, gente. por onde você andava, Lari? Primeiro eu estava O pessoal viajando. tava perguntando, todo mundo perguntando aqui onde você tava. Chat sumiço. Mas primeiro eu estava viajando, comemorando meu Férias, né? aniversário. Bom, sempre. E cuidando da minha avó também, que tá dodói no hospital. Um beijo pra Então ela. manda um beijo Te pra amo, ela, ó. vó. Um beijo. Te amo, minha veinha. Vem logo pra casa. Vamos começar então? Fala, ABC! Começando mais um ABC Podcast aqui no seu canal 526 da Claro TV. E você também assiste esse podcast pelo TV ABC Shop Oficial, ou se não... Fala ABC News. Isso aí. No YouTube. É isso aí. Então, assim, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de seguir, se inscreve no canal, dá uma curtidinha lá, espalha esse vídeo para os amigos, compartilha, curte, interage, manda mensagem, a gente responde todo mundo. Quem mandar mais mensagem vai ser convidado para vir aqui, né? Exatamente. Aí, ó. Vai ser legal, hein? Inventamos agora. Então, ó, mensagens, hein? Por favor. E é rápido. E hoje a gente vai falar, a gente vai falar de um assunto hoje que eu adoro. Eu também, Adoro. muito. E, inclusive, o convidado é corintiano. Essa parte a gente combinou que não ia falar. Bom, mas como a gente já falou, eu adoro esportes. Você também gosta, Lari? Muito. Acho que é depois de trabalho. Eu amo trabalhar. Acho que esporte, mas principalmente futebol. Então, a gente vai falar de esporte hoje. Minha A gente tá paixão. aqui com o Mauro Chequim, secretário de Esportes de São Caetano. Mauro, prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado, Boa tarde a todos os telespectadores, a vocês. É sempre bom estar aqui para falar de um assunto que eu sou apaixonado, que eu nasci com isso e tudo, que é o esporte. Será que tem alguém que não gosta de esporte? Eu acho muito difícil. É Apesar que tem difícil, alguns né? políticos que não gostam do esporte. Eles preferem mais a política e tudo do que se dedicar ao esporte. Você como secretário, tem dificuldade? Gente, Sente? tem. De gestão para gestão muda muito isso? Muda muito. Nós tivemos aqui em São Caetano um grande ícone do esporte maravilhoso, que foi o prefeito Luiz Olinto Tortorello. Igual a ele... Tiramos o chapéu, inclusive. Ninguém teve tanto trabalho no esporte como o Tortorello. Não que o Auríquio, o Paulo Pinheiro e o próprio Tite, que está agora, não deixam de avaliar o esporte. Mas igual o Tortorello, não. Ele era um apaixonado, ele sabia entender as coisas do esporte. E se hoje nós estamos aonde nós estamos, se São Caetano está onde está, nós devemos muito ao prefeito Tortorello. Entendi. E conta uma coisa pra gente. Como começou o esporte na sua vida? Você sempre gostou de esporte? Eu Praticou esporte a vida inteira? Sim, eu já venho de uma família de esportistas, assim, esportistas bem amadores, né? Meu pai, meu tio, eles jogavam basquete. Bom, vou falar uma coisa aqui que vocês nem eram nascidos ainda. Numa quadra externa, onde é o Sondas hoje, era o clube da GM. E ali tinha uma quadra externa ali e tudo. E eles jogavam basquete ali por esse clube da GM. E eu sempre acompanhava meus pais e tudo. E minha mãe também foi jogadora de basquete. E aí eu engajei no esporte, vendo, construindo, comecei. E logo que em 1964, quando construíram o ginásio Lauro Gomes de Almeida, pelo Anacleto Campanella, prefeito à época, e lá foi inaugurado. Eu já jogava basquete em escolinhas e tal, e ali começou as primeiras equipes, eu já participava ali com o professor Zé Maria Brás, que era um técnico de seleção brasileira à época, e São Caetano trouxe ele para cá e tudo, o Campanella trouxe-o para cá, e aí a gente começou aí, daí não paramos mais, não largamos mais, e de atleta virei dirigente, de atleta virei técnico, de técnico dirigente, e estou aí como dirigente até hoje. Então trabalhou profissionalmente no esporte mesmo, né? Foi sua renda durante o período. Não, foi o esporte, até hoje. Eu trabalho para o esporte, mas eu recebo do esporte também por aquilo que eu trabalhei. Me especializei muito, viajei muito, estive fora do Brasil estudando e tudo, então... A gente compartilhou isso. O esporte me deu tudo que eu tenho hoje, eu devo ao esporte. Que bacana. E o amadorismo, essa parte de esporte em São Caetano, obviamente mudou bastante. Sim. E a gente está falando de gestão para gestão, ela tem uma variação, né? Acho que de incentivo, alguma coisa. Sim. Qual foi o melhor período de São Caetano no esporte, você acha? Não, foi essa época do Tortorello, porque a nossa arrecadação, a nossa verba, né, do esporte...
era 4.4. Nessa época já tinha o São Caetano, o time? Já tinha o São Caetano. Inclusive, Foi nessa época que... Foi 2004 ali. Estourou, que o time estourou. Porque olha como o futebol faz uma diferença, né? E nós surfamos na onda, todo o esporte de São Caetano surfou na onda do Azulão. Porque como ele foi bem e tudo, a gente surfou nessa onda. Pô, vice-campeão da Libertadores. Exatamente. Sensacional. E aí a gente surfou nessa onda e foi. E aí nós tínhamos, como eu estava falando, nós tínhamos 4,4 do orçamento municipal, que era de 1 bilhão em alguma coisa, se é que chegava a 1 bilhão naquela época. Hoje nós temos 2 bilhões e 600 de orçamento e nós temos 2,2 de verba, né? Eu costumo brincar que não é em São Caetano, isso é em todo o estado, em todo o Brasil, em tudo, né? O esporte e a cultura são os dois que brigam mais para ver quem não vai ser o último da grade. Eu não sabia que o esporte estava nesse lixo aí. Não. Infelizmente. Isso é normal, é no estado, é na federação, em todo lugar. Então, o esporte realmente, tirando o futebol profissional, o esporte, assim, é muito triste. É muito triste de ver os investimentos que se faz e tudo. E sem aqui partidarismo, sem nada, na época do Bolsonaro foi que nós acabamos perdendo mais coisas. Mas agora o Lula voltou também e não recuperamos nada. Então, a gente ficou aí meio a ver navios, né? A gente tinha que os legados de uma Olimpíada, de um Pan-Americano, de uma Copa do Mundo ficariam para sempre, né? E não ficou nada, nem as grandes obras que foram feitas dos esportes normais, né? Porque quando você fala assim, que o slalom não fizeram uma coisa de slalom, uma regata de slalom só para ter o slalom. Concordo, no Brasil nem tem essa modalidade e tal, mas tem que ser feito. E aí, né? Aquilo lá tá perdido lá. Um elefante branco, né? Não, agora já tá até deteriorado já e tudo. Pra você ter uma ideia, na Olimpíada aqui do Brasil, de 2016, eu era o responsável das arenas. E aí nós tínhamos que ter posto grama nas pistas de hipismo 2 anos antes de começar, porque a grama pegasse e tal, não sei o quê. E a presidente da Confederação Mundial de Hipismo, ela era do Catar. E ela chegou aqui e tudo tal. No Brasil, nós não tivemos hipismo de grama, só de areia. Porque ela, quando viu a grama, ela falou assim, não, ninguém vai pôr cavalo aqui para se machucar aqui. Cada cavalo vale cerca de 50, 60 mil dólares. Nossa. Então, nós não tivemos. No Brasil não teve, ninguém sabia por quê, mas é porque nós não tivemos a capacidade de plantar a grama na época certa e aí nós não tivemos esse tipo de coisa. Ô, Mauro, mas voltando então, você jogou basquete. Sim. Depois do basquete, você já se empenhou nessa parte de... Não, aí eu fui técnico de basquetebol, né, que é uma coisa meio natural, né, você sai da quadra, mas você continua nela. E aí a gente... E você já tinha aquela visão gestora, sim, na época que jogava? Sim. Eu já sabia disso, sabia. E aí eu era técnico de basquete e em 90, São Caetano montou uma super equipe de voleibol com patrocínio da Colgate. E aí não tinha quem organizasse aquela equipe. Nós tínhamos o Zé Roberto de técnico, naquela época o Zé Roberto já era um grande técnico e ele estava aqui com um grande time, Ana Moser, Patrícia Coco, Fátima, bom, era um super time. E aí o Rami Sayar, que era o secretário, naquela época não era secretário, era diretor de esportes, ele chegou para mim e falou assim, você vai ter que tomar conta dessas meninas. Eu falei, nossa, eu? Aí o Tortorello virou para mim e falou assim, não, vai ser você mesmo, você vai ter que tomar conta e acabou. E aí eu transformei realmente meio a Forbes, assim, meio no dirigente esportivo, né? Então veio por acaso, meio que por acaso. Veio meio por acaso mesmo. E aí a gente conseguiu se aprumar, ter capacidade para conseguir trabalhar com elas e tudo. E aí nós chegamos a ser campeão sul-americano, campeão brasileiro. Porque você já tinha uma experiência de grupo, assim, né? Você exatamente. Jogou basquete, então tinha a coletividade, foi técnico, então já sabe como é que administrava, né? E eu fui técnico de basquete feminino também, então quer dizer, isso ajudou muito a trabalhar com as meninas do voleibol. E aí a gente conseguiu, assim,
Fomos pro Mundial e fomos 3º lugar nesse Mundial e tudo. Então, quer dizer, foi um grande boom para São Caetano e também surfando junto E o com o Mundial foi futebol. aonde esse Mundial, você lembra? Foi em Ancona, na Itália. você foi Em Ancona. junto? Fomos juntos e tudo. Inclusive, algumas coisas, assim, muito interessantes e tudo, assim, que nós chegamos lá, não tinha nem um lugar onde a gente ficasse no primeiro momento, né? Porque era em Ancona, nós chegamos em Roma às 2h da manhã. Onde nós vamos ficar? Vamos ficar aqui no aeroporto, porque o ônibus que tinha que nos levar a Ancona não estava à disposição e tudo. Então é aquele negócio daquele tirocínio que você tem que ter, né? Peguei, chamei 7, 8 táxis lá e falei, vai levar a gente pra Ancona, pô. Aí os caras, mas quem vai pagar? E o cartão de crédito naquela época não era nem tão assim, né? Eu tinha levado uma reserva financeira para cuidar do Porque time. não tinha nem um eu cartão precisava. corporativo na época. Não tinha nada. Que cartão Nem existia, corporativo? nem pensava. Não tinha nada. Então era meio tudo por conta? E aí, não, a gente tinha levado um dinheiro para cuidar de alguma coisa, se alguém precisasse de alguma coisa, né? Alguma emergência. Então, tudo. tipo um caixinha só, né? É só um caixinha, Só pra imprevisto. exatamente. Aí eu cheguei pro cara e falei, tá aqui, arruma aí os 10 táxis, vamos embora. E aí chegamos lá, o cara do hotel não estava esperando a gente naquele dia, naquela madrugada, só era depois. Não, nós temos que entrar no hotel e tudo. E aí entramos no hotel e conseguimos acomodar todo mundo e tal, e aí ficamos lá. Coisas do esporte, né? Então, mas o esporte Que a gente vai aprendendo a lidar. Não, e é gostoso por causa disso. Eu costumo brincar com ele assim, pô, o cara fala, que dificuldade. Eu falei, que dificuldade? Amanhã você vai lembrar disso. É uma história que você tem para contar. É uma resenha que você vai ter que você vai contar para os outros que você passou por isso. Então, isso é muito gratificante e é muito importante. Você aprende e aprende muito, né? E depois desse time do São Caetano, Mauro? E eu continuei, a gente sempre continuou tendo times, grandes equipes. No vôlei ainda você estava? No vôlei ainda. A gente sempre continuou tendo grandes equipes, com outros patrocinadores e tudo. Aí eu fui guindado a secretário de esportes, aí aumentou mais o complexo ainda. Aí você é secretário de esportes desde essa época? Não, eu sou secretário de esportes desde 2005. Caramba. Aí eu fiquei 2 gestões com o Auríquio, né, de secretário de esportes. E essa primeira foi que ano? 2005, com o Auríquio. E aí a gente até tinha uma coisa assim muito engraçada, né? Que o Auríquio sucedeu o Tortorello, né? Aí ele chegou para mim e falou, Mauro, chega, porque naquela época nós já éramos 10 vezes campeão dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos, né? Não tinha para ninguém. Aí ele me chamou lá e falou, Mauro, 10 vezes já tá bom, vamos diminuir o gasto e tudo. Eu falei, só tem um problema, né? Você tá chegando agora. Eu já tô no esporte, mas como secretário eu tô chegando agora. Os caras vão falar que o doutorzinho e o professorzinho não querem saber de esporte. Aí ele olhou e falou assim, não, então tá bom, vamos lá, vamos tocar esse ano, mas se prepara pro ano que vem a gente cortar. Tá bom, sem problema, vamos embora, né? E aí São Bernardo ganhou para ser sede no outro ano, né? E eu, muito ligado ao esporte, conhecendo todo mundo, cheguei pro pessoal de São Bernardo, pros amigos lá, falei, fiquem tranquilos, São Caetano vai tirar o pé esse ano, tal, né? E aí, o Dib, quando era o Dib prefeito de São Bernardo e o Auríquio prefeito de São Caetano. Aí até uma... Não foi. Aí, nós estávamos tudo almoçando e eu fui almoçar nas antigas colônias ali, no São Francisco ali, que hoje é fechado e tudo. E o Auríquio e o Dib estavam almoçando junto. E eu cheguei lá depois, não quis nem saber, sentei em outra mesa e tudo. Aí o Auríquio me chamou. Mauro, vem cá. Aí eu falei, ele falou assim, quem vai ser campeão dos Jogos Abertos esse ano? Que já era o ano que seria os Jogos Abertos. Eu falei, o que eu falo? Falo que é São Bernardo ou falo que é São Caetano, né? Eu falei, vou puxar a sardinha pra minha brasa, né? Eu falei, São Caetano. Ele falou, te falei baixinho, nós vamos ser campeão aqui na sua cidade e tal. Eu falei, aí ganhou mais Eu joguei esses Jogos Abertos. Eu participei desses jogos. Pela ginástica rítmica. Olha minha irmã só. também, foi campeã, inclusive. E aí nós, foi uma correria, porque São Bernardo se preparou muito para ser campeão desses jogos, dentro de casa e tudo, e nós fomos lá e ganhamos de São Bernardo lá dentro. Então foi até um fuzuê danado, né? E que aí já era pela 12ª vez que nós fomos campeões. Então, E hoje tá em qual esse número? esse número hoje está em 18, porque depois parou muito, né? Mais 6. Ficou mais 6, assim, meio picado. Um ano sim, outro ano Tinha não. um nome muito forte, né? Jogar os Jogos Abertos era uma vitrine para você ser da seleção brasileira. Exatamente. Os Jogos Abertos também perderam muito.
Eu sou um cara, assim, viciado e tarado em jogos regionais e jogos abertos. No entanto, que, paralelamente à Prefeitura de São Caetano, eu trabalhei 33 anos no Estado, fazendo na Secretaria de Esportes do Estado, fazendo jogos regionais e jogos abertos. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com tudo que se era feito no esporte. A Secretaria de Esportes do Estado, para mim, foi uma grande escola. Eu tive grandes lições, grandes professores e sabe... Se eu sei tudo que eu sei do esporte hoje, eu devo muito à Secretaria de Esportes do Estado. Mas hoje isso se perdeu muito, porque as pessoas que estavam lá eram pessoas imbuídas e do esporte, você entendeu? Agora não, agora tem lá políticos, pessoas que se dizem pseudos esportistas e nunca saíram de casa para ver esporte nem nada. Acho que nem na televisão Isso assiste jogo de futebol. Demais. Atrapalha cada vez Sim, mais. Sim, é verdade. Então, sabe, é uma coisa que... E hoje eu dou graças a Deus que a gente tem alguns esportes, tem alguns canais de TV fechada que ainda abrem o esporte aí, muitos esportes para todo mundo. Outro dia eu estava assistindo numa rede aí, queimada, pô. Quem falava que queimada ia virar um esporte? Nos Estados Unidos virou um esporte com classificação, com jogo. Jogar aqueles negocinho bet, como é que fala? Peteca? Peteca vai até na Olimpíada, não é? Peteca tem... Midton, não é? Não sei. Badminton. Badminton é a peteca com raquete. Mas não, tem em Minas o jogo de peteca mesmo. Peteca, aquela peteca que a gente vê de peninha, assim, tudo. Nossa, lá é uma febre. No Minas Tênis Clube, você vai lá, os senhores lá só jogam peteca. É uma coisa, assim, você vê os caras jogando, você fala assim, nossa... Eu não quero nem ver isso aí. E quais campeões olímpicos você pegou na época? O Rogério Sampaio era Aurélio Miguel, quem trouxe o Aurélio Miguel para cá fomos nós. Mas o Aurélio Miguel não era de Santo André? Não, ele era nosso. Ele veio para cá, ele veio da Vila Sônia. Ele deu uma passada na Pirelli um ano. Isso. Foi o boom da Pirelli. E aí nós trouxemos ele para cá. Ele ficou aqui muito tempo. Então, medalhista tem o Aurélio Miguel. Tem o Aurélio Miguel, Rogério Sampaio. Maureen Magiga. O Henrique Guimarães, a Maureen, o Henrique, a Fabiana Müller, agora mais recentemente, foi a última nossa atleta olímpica. E temos várias medalhas de prata. Tem a Elisângela Maria dos Santos. Não, medalha mesmo, não precisa ser de ouro. Então. O Arthur. O Arthur Zanetti, nossa medalha de bronze, ele é só medalha de bronze, medalha de ouro, ele é o primeiro medalhista de ouro. Sim. Ele, sensacional. E o Arthur, assim, queria nossa, ele começou aqui em São Caetano. Eu lembro, lá no Agite. Isso. O Tortorello ia assistir a gente lá para ver se estava tudo certo. Ele fazia questão de conhecer todos os atletas da cidade. Ele é de São Caetano? Não, ele era de Matão, nascido em Matão, mas depois ele veio para São Caetano para ser juiz trabalhista. E depois ele, de juiz trabalhista, ele fixou residência aqui e ficou aqui. E tinha estrutura para um ginasta aqui em São Caetano? Não. E assim, foi montado muito na raça. Isso que eu ia falar, na raça, né? Na raça, na ajuda do pai do Arthur, o Arquimedes, que é um metalúrgico, e ele fez muitas coisas assim, pensando no filho dele, ele fez algumas coisas assim, para ginástica artística, coisas assim maravilhosas, que foram criadas e ficaram para sempre, você entendeu? Assim como aparelhos, acessórios para ajudar nas competições. Mas era bem caótico no começo. Mas o Tortorello fazia questão de conhecer todos os atletas, perguntar como estava. Ele ia para, assim, quando a gente vai para jogos regionais, jogos abertos, a gente fica assim, né? A gente fica numa escola, a gente transforma uma escola num hotel. Então a gente leva cama, leva comida, leva prato, garfo, tudo que você possa imaginar. Eu faço questão de frisar isso porque tem muitas cidades que falam assim, vocês vão para os jogos, tá? Mas você leva seu prato, seu garfo, seu copo, você leva tudo. Nós não, a São Caetano sempre, desde até quando eu era jogador, São Caetano sempre teve uma estrutura mínima, invejável, entendeu? Então, e a gente sempre assim fez isso, e o Tortorello fazia questão de ir no alojamento, ficava lá um dia, dois, prefeito, onde você vai dormir? Você vai para o hotel? Tal. Não, fico aqui, onde dorme aqui? Onde você dorme? Dormimos ali na sala dos professores, eu vou dormir lá também. E ele ficava lá, sabe? Essa parte estrutural mudou muito?
Não, essa partitura continua assim até hoje. Piscina, onde treina judô, ginástica. Isso mudou 1.000.000%. Para melhor. Para melhor. Todo mundo... Aqui não tem um parque aquático... 2. Top de linha aqui, né? Dois parques aquáticos invejáveis. Tem um com uma piscina curta, que é aqui perto, aqui no Biasotto, aqui onde era a antiga sede da D, e hoje é a sede da secretaria. E o complexo Lauro Gomes de Almeida, onde tem a piscina do Leonardo Sperati, que é uma piscina olímpica de 50 metros, com piscina de aquecimento, acoplada e tudo. Então, e aí foi esse boom que o Tortorello deu. Ele construiu mais 4 quadras de 40 por 20, que são as medidas maiores para que a gente possa ter todos os esportes. E aí todo mundo só teve que manter, e por isso que a gente ainda continua tendo essa grande área de visibilidade no esporte, justamente por causa que nós conseguimos manter essas atividades e mantemos esses espaços funcionando, né? Ô, Mauro, mas como é que o secretário de esportes, você tem uma verba X, como é que você determina quanto dinheiro vai para que modalidade? A gente tem uma característica aqui assim. O que nós precisamos? Tem duas vertentes. Nós vamos para ser campeão de jogos regionais, jogos abertos? Sim, vamos. Então, nós precisamos ter do atletismo ao xadrez. Você vai falar para mim assim, mas tem biribol. Tem gente que não sabe nem o que é biribol. Biribol é voleibol na água. Mas se você não tiver o biribol, é 9 pontos que você sai atrás de Santos, por exemplo, de São José dos Campos. Então, você tem que ter tudo isso. Então, a gente tem que ter um estudo, e eu faço isso já há muitos anos, de saber quanto custa cada modalidade para nós, para que a gente possa continuar sobrevivendo com essa modalidade um ano inteiro. E a gente divide essa verba de acordo com isso aí. Então, por exemplo, assim, vou falar uma coisa... o biribol aí que eu concitei, eu preciso de 80 mil no ano. Mas e o voleibol feminino? Preciso de 1 milhão no ano. Então, quer dizer... A gente tem esse parâmetro e faz essa divisão do esporte de acordo com o que a gente precisa. Por isso que precisa de um cara especialista em esporte, né? Para administrar um negócio desse. Exatamente. Porque pega quem não tem esse conhecimento. E aí, qual a regra para eu dar 80 mil pro biribol e 1 milhão pro voleibol? Exatamente. É isso que a gente tem que ter, você entendeu? Ou pelo menos eu sempre até pensava isso, né? Quando eu não tinha sido guindado a secretário, eu sempre falava assim, o secretário tem que ser, o secretário tem que ser o político que vai te arrumar o dinheiro, ele te arrumando o dinheiro para você tá ótimo, porque aí você tá do lado dele e você trabalha tranquilo. Foi uma parceria que a gente fez por muito tempo com o professor Walter Figueira, que foi o secretário antes de mim. Então, eu brincava com ele, aí ele era professor de educação física e tudo, ele falava assim, Maurão, da parte técnica você cuida, eu vou cuidar da parte financeira, eu vou arrumar o dinheiro, vou falar com o Tortorello e tudo. Que é importante também, Exatamente. Exatamente. Deixar trabalhar também, que não adianta exatamente. amarrar o... Então a gente trabalhava os dois bem definidos e tudo e conseguimos várias coisas. Então isso... As empresas privadas, elas ajudam bastante o esporte? Nada. Infelizmente, nada. E é difícil só para o poder público. A fase que eles ajudam tem algum benefício? É isento de alguma coisa? Não, nós temos 2 leis hoje no país, que é a lei do esporte estadual e a lei do esporte federal. A lei do esporte estadual, ela gira com o ICSS. E a lei do esporte nacional, ela gira com o lucro líquido das empresas. Então, por exemplo, assim, a empresa, em vez de, quando ela tem um lucro, em vez de ela pagar isso para o governo, ela pode investir no esporte, no federal. Mas, a contrapartida disso também é que ela tem 8 itens que ela pode isentar, assim como para o esporte. Então, ela pode dar uniforme para seus funcionários, pode dar transporte para seus funcionários. Então, o empresário, às vezes, fala assim, peraí, eu vou dar dinheiro lá para aquele povo lá que vai gastar meu dinheiro. Tá bom, vou aparecer na televisão, vou não sei o que lá, mas e meu funcionário? Então, meu funcionário, não, vou ficar investindo no meu funcionário. E no estadual é a mesma coisa. Tem a lei do esporte estadual, que é destinado 1.200.000, né, assim, que em vez das empresas pagarem para o governo, elas podem investir no esporte de entidades variadas. Tem alguma cidade que você acha no Brasil, falar do Brasilzão mesmo, alguma cidade que você vê que
tem uma visão diferente dessa parte de administrar o esporte? São José dos Campos hoje em dia. Mas é assim, é muito sazonal, então. Não, bem Hoje sazonal. em dia São José. Hoje em dia é sazonal. 10 anos amanhã, atrás... Exato. Por exemplo, São José fez uma lei lá de incentivo ao IPTU das empresas. A empresa que investe no esporte, ele dá um desconto no IPTU. Então, pô, eles têm um aporte muito grande das empresas de São José dos Campos para isso. Você entendeu? E aí, isso complica, mas hoje São José... Mas assim, é o que você falou, é bem sazonal. Aí daqui a pouco entra um prefeito lá que fala assim, não, tô perdendo dinheiro com isso aqui, eu quero investir em praça, na saúde, na educação, que eu acho importantíssimo. Mas é uma coisa que a gente tem que compartilhar com todo mundo, que, por exemplo, assim, existe uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que cada dólar investido no esporte, você economiza $5 na prevenção de doenças na saúde, você entendeu? Então, quer dizer, é 1 para $5. Sim. Então, quer dizer, mas tem gente que não tem essa visão, então não é bem assim. E outra, também quando a gente fala assim, não é para mim jogar o dinheiro fora, né? É simplesmente saber onde vai aplicar, como vai fazer e tudo. Hoje, por exemplo, em São Caetano, nós temos aqui está acontecendo uma coisa bem diferente. Antigamente, nós tínhamos assim, mais as crianças que participavam do esporte. Crianças e um pouco os jovens. Hoje em dia, as crianças já estão rareando por causa de períodos integrais em escola, em uma série de coisas, videogame, etc, shopping, etc. Os jovens, então... Acabou, muito pouco jovem, assim, se você fizer uma pesquisa, é a minoria. Agora, Os idosos. dos 35, 40 anos para frente... Os master, nós não estamos tendo capacidade de atender. E olha que a gente tem um grande apoio dos CISES, né, que é os Centros de Terceira Idade, que trabalham com esporte, assim, muito bem. Maravilhoso. E a gente, assim, eles vão acima de 50. Acima de 60, perdão. E a gente vai até os 60, depois a gente passa para eles. Mas nós estamos tendo que atendê-lo também porque eles não estão conseguindo a demanda que eles estão tendo muito. Então, essa demanda está represada, nós temos que estar indo buscar essas pessoas também para nós. entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre a PEC, que é esse programa, né? Programa Esportivo Comunitário. Conta para nós. A gente sabe que teve uma novidade esse ano sobre as inscrições. A gente fez umas inscrições online, que era uma novidade que a gente fez. No começo, logo que a gente lançou essa novidade, a gente cometeu um erro mais ou menos grave, que nós falamos assim, olha, dia 2 abrem as inscrições online para o PEC. A partir de 1 minuto do dia 2. Nossa! E aí nós não tivemos perna para sustentar da meia-noite em diante. E aí deu muita confusão e tudo. Aí nós paramos, respiramos, voltamos atrás um pouquinho e fizemos normalmente. Mas hoje as inscrições são online e a gente a cada mês lança novas inscrições das pessoas que saem, das pessoas vagas que não se adaptam. Exato, são as vagas remanescentes. Que agora, no dia 1º, nós abrimos 1.600 vagas remanescentes. E todo começo de mês, a gente abre vagas remanescentes das pessoas que ou abandonam, ou não querem mais fazer, ou que até... Porque como nós temos uma demanda muito grande, a gente faz uma triagem de faltas. Você teve 3 faltas sem justificar, a gente tira você, porque você não está afim de fazer. É mais ou menos o que acontece no CISES, né? Da terceira idade. Exatamente. Como tem muita fila de espera... Exato, nós nós temos isso. As pessoas podem se inscrever depois? Por exemplo, tive um problema, faltei 3 vezes. Pode. Desde que ela tenha a vaga, pode. Mas ela volta para frente. Ela volta lá para o final. Tendo vaga ali... Tem muita desistência, amor? Tem. Principalmente agora... No frio. Exatamente. Natação é um problema. Que a vaga fica... Agora, se você for entrar Então, o cara quer uma vaga, procure no Exatamente. inverno. No inverno. Exatamente. Agora, se você for lá, tem vaga de natação sobrando. Agora... Vai no verão. Outubro, novembro, você que já aí não todo tem mundo mais. quer. Exatamente. E ó, nossas piscinas são aquecidas e tudo, mas o problema é isso, né? Você sai da piscininha aquecida lá, 26 graus e sai pra um friozão de 12, pô. Precisa andar 80 metros no frio. Esse é o problema. Então, sei bem como é que é. São 21 centros esportivos e 34 modalidades que vocês oferecem. Exato. Qual é a modalidade mais procurada?
Não é uma em específico, é a natação, né? Em primeiro lugar é a natação, é o carro-chefe. Tá. Porque todo mundo quer aprender a nadar e tudo, eu acho que tá até certo, porque isso é uma questão até de sobrevivência, né? Um dia você tiver um problema, se você não souber nadar, adeus. Mas aí é o centro de lutas. As lutas marciais cresceram muito, demais. Legal. Nós temos, e assim, é o pior que, por exemplo, nós tínhamos em São Caetano o primeiro centro indoor de pista de atletismo da América Latina, que era no tempo que a BMF estava aqui e tudo, a BMF construiu o primeiro centro indoor de atletismo da América Latina. E nós atendíamos lá 400, 500 atletas. E aí, nas mudanças políticas, acabaram com o centro de atletismo, que era o primeiro e único da América Latina, para fazer um centro de luta. Você imagine que eu tinha construído o centro de atletismo como eu adorei, né? Nossa. Assim, puseram até o nome do meu pai, homenagearam o meu pai lá. Você foi presidente da comissão técnica de atletismo? Sim, fui presidente da Federação Paulista de Atletismo. Mas eu que construí ali até como secretário, na época do prefeito Auríquio. E aí vieram lá e puseram esse centro de lutas. Nossa, eu execrei, né? Eu queria morrer e tudo tal. Hoje eu falo que foi uma das melhores e maiores coisas que foram bem feitas. Por quê? É ali do lado do Bosque do Povo? Exatamente. Porque um local que você atendia 400, 500 pessoas, exagerando, hoje você atende 2.000, 2.500 pessoas, porque você fez um centro de lutas que você engloba todas as lutas, boxe, muay thai, karatê, jiu-jitsu, judô, e todas as lutas, kickboxer, e todas as lutas nós temos lá, taekwondo. Então nós temos todas as lutas e hoje a gente, se você sair daqui agora e você for lá, você vai encontrar cerca de 2.000 pessoas lá participando de todas essas áreas de luta. Ele passou a ser de um centro da América Latina, o único centro da América Latina indoor de atletismo, ele passou a ser o maior tatame do mundo de lutas, vamos dizer assim, de lutas. Nossa, muito legal. Eu moro próxima, por isso que eu falo, porque eu vejo tanta gente passando pra ir pra lá. O tempo inteiro. Durante o dia é um pouco mesmo, mas agora 6 horas da do tarde. final da tarde pra noite, Nossa aquilo lá Senhora. é demais, bomba muito. Muito legal. Peraí, antes de você começar, a gente precisa terminar. Para quem tá assistindo a gente na televisão, a gente vai encerrar aqui e a gente continua o papinho. Tá bom, Mauro? Tá bom. Então, pessoal, você que tá assistindo a gente pelo canal 516 da Claro TV, obrigado. Semana que vem a gente volta com outro convidado. E você que tá assistindo a gente pela internet, fica aí no YouTube que a gente tá continuando esse papo aqui, que tem mais meia hora de conversa aqui, tá bom? Então, valeu para vocês, canal 516. Tchau. Beijo. Pode Podemos continuar, continuar. Mauro. Não, então, você ia perguntar. Nessas inscrições tem cerca de 13 mil inscritos. Sim. Certo? Cerca não, tem 13 Tem 13 mil inscritos. Essas vagas, mais pra frente, vocês pretendem estender? Sim. Hoje a gente tem um problema muito grave, que são os profissionais da área. Nós temos... A gente vai falar aqui um número que, assim, mas é uma realidade. Nós temos 100 profissionais dentro da área da educação física em São Caetano, dentro da Secretaria de Esportes. Mas, desses 100 profissionais que eu estou falando, 63 já têm mais de 50 anos. Então é duro eu até brinco com eles, assim, quando nós escolhemos nossa profissão, nós devíamos ter pensado que nós íamos ter 60 anos, que nós precisávamos trabalhar e que nós temos que dar aula, gente. Nós não podemos todo mundo querer administrar. Se todo mundo quiser administrar, vai ter só administrador e não vai ter mais professor. Então nós temos que pensar nisso. Se nós dermos azar, o problema é nosso. E é um funil, né? Vai ter menos administrador. Exatamente. E você não precisa de tantos administradores assim. Sim. Então a gente tem feito vários programas e tudo para esse pessoal voltar a dar aula e a gente está conseguindo paulatinamente fazer com que esse pessoal volte a dar aula. Isso é complicado. Então a gente está até querendo aí, estamos conversando com o prefeito, da gente fazer um novo concurso para ter um pouco mais de profissionais e tudo, para que a gente consiga ampliar esse número de 13 mil para 15 mil, 16 mil, pelo menos 10% da população, que são 16 mil, a gente tem que atender. Agora já falando sobre outra novidade. Time de futsal adulto.
A gente sabe que foi um sucesso, 80, 90, né? Com o time Campeão da GM, tudo, exato. Vai retomar? Nós tivemos uma conversa com o prefeito Tite, e aí ele até falou pra gente assim, vamos montar um time forte, um time bom, tal, de futsal, eu quero futsal. Tá bom, vamos. Falei, mas vamos fazer uma coisa planejada. Aí nós fizemos o Reinaldo Simões, que foi técnico da GM naquele tempo, e ele estava no Magnum de Sorocaba. Nós trouxemos ele para São Caetano, falamos assim, vamos estruturar. Vamos fazer em 4 anos, para até no 4º ano ou no 3º ano, a gente chegar no topo. E aí nós estamos estruturando. Esse ano nós começamos já, reformamos a quadra lá do Joaquim Cambaúva, estamos aí reformando tudo, fazendo tudo, e já tem aí o ano que vem da gente ir para a Liga Nacional. Não era a nossa ideia, mas a coisa está caminhando tão bem, está indo tão assim, que a gente está com a ideia de ir para a Liga Nacional. A gente só pretendia isso para 2027, mas já em 2026 é bem provável que a gente vá para a Liga Nacional. Estamos atrás de patrocinadores. Se algum empresário estiver aí vendo, ajude o nosso futsal, que nós estamos aí buscando muita coisa boa para sua marca e tudo. Qual que é a verba necessária para uma empresa patrocinar o futsal, por exemplo? Então, o futsal, por exemplo, hoje, para você ter uma equipe de ponta, nós precisamos, assim, de uma média de 6 milhões ano. Então, seria... 500 mil mês. Não, 500 mil mês. Seria isso. Para manter um time de ponta. Para manter um time de ponta. Agora, se falar em super time, nós já vamos para 9, 10 milhões. Tanto isso no futsal como no voleibol feminino ou voleibol masculino. Nos voleibol, até um pouquinho mais. Cerca de 12 milhões, alguma coisa assim. O futebol e o basquete acho que são mais caros nesse aspecto. Exatamente, exatamente. Acho que até pela tradição brasileira também. Né? Exato. E assim, o voleibol também deu uma boa subida por causa das grandes conquistas internacionais. Sim. Então, isso deu uma grande subida no voleibol. Mas está muito desproporcional hoje você trabalhar só com o esporte, só com o poder público. Se você não tiver ajuda da iniciativa privada, fica muito complicado, você não consegue fazer nada. Só o poder público não pode investir toda a sua verba em 1, 2 modalidades, porque a população também... E assim, do que eu vejo, tem um time de basquete, um time de vôlei. Time de vôlei, sei lá, Minas Tênis Clube monta um timão para um ano. Depois de 4 anos, sai o patrocínio, acaba o time, aí vai para outro lugar. Exatamente. Fica esquisito isso. Fica o muito... Suzano também teve isso na época teve um voleibol masculino e forte, tudo, né? muito forte, tudo, com a Report e tudo, e aí acabou. Tem uma hora assim... Nós, dentro do esporte, costumamos dizer o seguinte, que as empresas sempre fazem mais ou menos assim. Tem algumas exceções, lógico. O primeiro ano é para aprender, o segundo ano é para investir forte e o terceiro ano é para ir embora. Então ele vai... Mas é uma realidade, é uma pesquisa? É uma pesquisa. Dura uns 3 anos. Mais ou menos de 3 a 4 anos e não passa disso. Lógico, tem algumas exceções. O Sada lá do Minas e tudo é uma exceção, ele já está há vários anos, entendeu? Mas se você pegar e ver, você pode ver o time do Minas mesmo, que você citou aí, do Minas Tênis Clube. Cada ano ele tem um patrocinador diferente. E aí ele muda muito a forma de fazer. E aí tem alguns clubes, por exemplo, Minas, Pinheiros e tudo, porque ele tem algumas facilidades, né? Vamos falar que são clubes de elite. São clubes, né? De elite e são clubes de empresários, vamos dizer assim. Então é muito fácil ele chegar numa reunião de conselho lá e falar, nós precisamos de 1 milhãozinho para investir aqui no voleibol. O cara diz, eu dou 500. Aí o outro conselheiro, eu dou mais 500. Pronto, ele acabou. Numa reunião de conselho, ele arrumou 1 milhão. Entendeu? Difícil é no poder público, né? O poder público não pode sair aí caçando isso. Não tem nem como, não tem porquê, né? Então, esse é um problema, né? Chegar para os empresários da cidade e tudo, isso é comprometedor até. E a gente não pode fazer isso e nem tem que fazer isso. Então, a coisa... nós não podemos ir até o empresário. Infelizmente, o empresário tem que vir até a gente.
É isso que tem que acontecer para que a coisa funcione. Ô, Mauro, você estava falando que estudou bastante sobre gestão esportiva, né? Internacionalmente falando, em outros países é a mesma, essa gestão é muito diferente. Esse incentivo para iniciativa privada é muito diferente. Não, ele é muito maior. O incentivo do poder público, principalmente na Europa. Os Estados Unidos é uma coisa à parte. A Europa e o Japão, e a Ásia, vamos dizer assim, hoje a Ásia como um todo até, a China está aí. A China é só com o poder público realmente, né? Sim. A China usa o modelo russo, tudo, então é só com o poder público ela consegue fazer isso. Agora, a Europa tem muito incentivo a quem faz o esporte. Hoje aqui no Brasil, nós temos o triplo bônus. O que é o triplo bônus? É a quem está investindo no ambiente, na tecnologia e no esporte. Então, quem tem esse selo triple bônus, eles também têm uma vantagem nos impostos que eles pagam, você entendeu? Então, tem algumas empresas que procuram esses triple bônus. Mas aí vai muito da causa, né? Então, por exemplo, assim, hoje as empresas, quando falam em investir em esporte, eles vão para o PCD, né? Investir no esporte paralímpico, que é uma coisa que tem apelo, que chama atenção e tudo. Não estou aqui sendo contra, não. Só estou falando que é uma questão de apelo, né? Uma questão... Eles fazem isso até para se autopromover. Exatamente. É uma questão da sociedade, né, pô? Aí você vê nós aqui assim e tal, e aí você vê um cara sem perna, sem braço, nadando, você fala assim, esse cara é diferenciado. E ele é diferenciado. Não estou aqui querendo falar que ele não seja diferenciado. Mas ele também tem que ter a vida que os normais também são normais, né? Eles não podem se amputar para poder ter ajuda. Sim. Agora, o que a gente vê, não estou falando em São Caetano, né? Mas no geral, Brasil geral. Os atletas, eles não têm um incentivo, tanto que faz vaquinha para poder ir para isso, para aquilo, para competição e tal. O esporte que é o esporte mais desvalorizado, na sua visão, qual seria? Tem vários esportes, principalmente esses esportes de luta, mas aí um grande erro da política nacional de desporto. Por quê? Primeiro lugar, as confederações, elas fazem assim, principalmente as confederações pequenas de lutas, né? Que é karatê, kung fu, judô não, que melhorou muito. Taekwondo também melhorou bastante, mas Muay Thai, principalmente as lutas. O cara chega assim, né? Fala lá... O filho do pai nem é um grande cara, mas ele é o único no Brasil que faz aquilo lá. Aí a confederação diz, seu filho foi convocado para ir para o Mundial na Tailândia. Pô, o pai fala, meu filho foi convocado. Meu filho pagar as despesas. Meu filho tem 13 anos, foi convocado para o Mundial da Tailândia. Pô, que bom, tal. Custa 50 mil reais. Aí o pai sai fazendo vaquinha, sai fazendo pedágio. Empréstimo, acaba... Exato. Veio um garoto de 12 anos, foi lá, semana retrasada, ele foi lá pedir ajuda, né, do poder público para financiar a ida do filho para a China, para o Mundial de Kung Fu. Falei, amigo, você desculpa. Primeiro que ele não pode, a gente não tem a modalidade na cidade. Segundo, isso é um problema da confederação. O Ministério do Esporte está aí para fazer isso. Então, quer dizer, as confederações abusam muito. E aí eles fazem assim, eles relacionam 10. O garoto que tiver dinheiro vai. Vai, aqui não. Fica um sonho para trás. Paciência, fica um sonho ali, cuidado. E até você pode pegar a pessoa que é um pouco mais abastarda e não tem condições técnicas de ir, e aquele que tem condições técnicas, mas ele não tem o dinheiro, ele não vai, e nós perdemos um grande atleta nisso aí. Exato. Então, a política nacional é complicada. Você quer ver outro erro da política nacional que nós temos? É não deixar as prefeituras participarem das organizações estaduais do esporte, que são as federações. Para você participar das organizações estaduais do esporte e as organizações estaduais participarem da Organização Nacional do Esporte, que são as confederações, você precisa ser uma EPD. O que é uma EPD? É uma entidade de prática desportiva. E aí, ou seja, ser um clube. Então, o que, por exemplo, a Prefeitura de São Caetano tem que fazer? Ela tem que pegar o dinheiro que ela tem para pôr no esporte de alto rendimento, arrumar um clube, e hoje em dia é arrumar um clube. Porque nós não temos clube hoje.
Arrumar um clube e falar assim, ó, você quer ajudar aqui? Eu vou te dar um dinheiro para você manter o voleibol, o basquete, o futsal, qualquer coisa assim. Você quer? Aí o cara fala, eu quero, tal, não sei. Mas, ó, você tem que me prestar conta assim, 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 assim. Aí o cara fala, não quero mais. Já desistiu. Já não quero mais. Você entendeu? Porque, por exemplo, assim, ele fica com todos os ônus e a prefeitura fica com todos os bônus, porque eu dou um dinheiro para você e aconteça o que acontecer, o problema é seu. O problema é teu, eu não quero nem saber, já deu dinheiro para você. Se você fizer mau uso do dinheiro público e tudo, é um problema teu, não é meu. Você entendeu? Eu como gestor público. E tá errado. Por isso que eu sou a favor e defendo, já tenho feito vários pleitos no Ministério do Esporte das prefeituras poderem, porque antigamente as prefeituras podiam, as prefeituras poderem investir no esporte de alto rendimento. E elas, junto aos tribunais de contas e tudo, de cada estado e tudo, poder prestar suas contas, poder fazer tudo mais claramente e melhor do que uma entidade que, às vezes, você larga um dinheiro lá e fica rezando, né? Porque você vai, se eles fizerem bobagem, você também vai ser apenado porque você deu o dinheiro para uma pessoa que não tinha condição. Eles não tomam conta de nada, eles administram as prefeituras, né? Exatamente. Então, você fica assim... Porque vai administrar ele a passar por todo esse perrengue que tem de estrutura. Tudo. Por exemplo, agora o Tribunal de Contas inventou uma novidade. Eles vieram aqui semana passada e vieram aqui assim, tá faltando aqui num ginásio nosso plaquinha de capacidade do ginásio. Por que o Tribunal de Contas tem que ver com a plaquinha do tribunal que cabe 5 mil, cabe 1.000, que cabe 2.000? Não é da sua conta. Você não tem aqui fiscalizar, você é um órgão fiscalizador. Mas não fiscalizar se eu tenho plaquinha de quantidade de assentos no ginásio ou não. Nessa piscina aqui, que é a piscina do Biasotto, aqui perto, virou e falou assim, não tem bilheteria. Mas eu não faço competição aqui com venda de ingresso. Para que vai ter uma bilheteria? Exatamente. E hoje em dia, né? Vamos brincar que você não tem mais ingresso físico. Não, tudo online. Isso, não precisa da bilheteria. Não preciso da bilheteria lá. Então, aí estão as invenções, e por isso que eu falo, hoje em dia eu brigo muito que o esporte é dinâmico, ele é muito dinâmico, e ele evolui muito rápido. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. E aí os administradores também tem que ter isso em mente. A gestão também deveria evoluir nessa velocidade. Exatamente. Né? Entendeu? Uma vez nós chegamos lá e, aquilo que eu falei, isso até concordo, mas discordo. Uma vez nós fomos ver os auditores do Tribunal de Contas e vieram pegar as contas de uns jogos abertos que nós tínhamos ido. E você transforma uma escola num hotel, praticamente. Sim. E aí... É um alojamento. Exatamente. E aí a gente põe chuveiro, que na escola não tem. Você põe chuveiro, você põe as mínimas condições para os caras tomar banho, etc, etc. Aí chegou o auditor, né? Eu era secretário à época, eu fui chamado, porque o auditor chegou para mim e falou, você comprou chuveiro, cano, não sei o quê. Eu falei, importante isso, tirei foto e tal. Nós tínhamos tirado foto já, a gente sempre tirou foto e tal, até para mostrar assim, nessas resenhas, né? Aqui, como se toma banho lá. Você compra o cara para tomar banho e dá uma galocha também de presente para ele, porque ele inunda lá e tudo. Bom, aí compramos o cara, aí ele chamou o outro auditor e falou assim, você viu? Nós punimos os caras de Santo André por causa disso, né? Agora ele está explicando aqui, eu entendi. Tá bom. O cara falou, legal, né? Conseguimos explicar. Aí veio a multa de tudo que nós tínhamos gasto para fazer aquilo, nós tínhamos que devolver o dinheiro, porque o cara não acredito. Não concordou. Ele ouviu, mas ele falou, não, tem que devolver o dinheiro. Tá bom, tem que devolver o dinheiro. Me deu vontade de falar, quero ver o dia que seu filho for lá. E eu falo, não vai tomar banho aqui não, tá? Já é uma situação, né? Já é uma situação que não é normal. Sim, assim, o atleta já tá ali para competir. Não vai deixar o atleta mais cansado. Exatamente. Então, quer dizer, você pretende fazer a melhor coisa para que ele se sinta o menos aviltado possível, né? Sim. Então, isso é o grande problema do esporte. Agora, a gente vê que no Brasil, futebol, vôlei, o basquete, atletismo, eles têm uma visibilidade maior. Tem algum esporte que você olha e fala, esse esporte tá vindo com tudo? Eu acho que, assim, falta um pouco de apelo da confederação e tudo, porque a confederação é um pouco desorganizada. São dois, é o handebol e a ginástica.
Handball é forte em São Bernardo, né? Era. São Bernardo também já acabou por causa da Metodista. Metodista acabou, assim, acabou de patrocinar. E era muito forte, muito né? demais. Acabou, o Metodista acabou de patrocinar, acabou. Quem é hoje o forte? Pinheiros, porque tem um patrocinador lá bastante forte. Onde está o patrocinador, onde é forte. a cidade se desenvolve melhor e hoje no esporte. O handball está na vertente assim, Taubaté, São Carlos, Pinheiros. São Carlos sempre foi forte, né? Exatamente. E aí hoje o handball está nessa linha aí. E qual que é o outro esporte? A ginástica. A ginástica artística e a rítmica. Que também porque tem a as rítmica, meninas... as meninas estão muito bem. Não tem visibilidade. Eu uma vez falei isso e quase fui execrado. Ainda bem que não era no tempo das redes sociais. Já fui execrado lá, nas redes sociais. Então, aí eu vou ser de novo, mas tudo bem. Nós somos muito latinos, nós somos muito sanguíneos. Então, para nós, interessa é ser campeão, é ser bom. Se você não é bom, então não quero nem te olhar. Não tem vez. Exato. Então, as meninas da ginástica estão indo bem. Então, enquanto elas estiverem indo bem, elas vão ter investimento, elas vão ter tudo. A hora que elas pararem de ir bem, é a história assim, eu não sei quem acompanha ou quem não acompanha, o João Fonseca, que é um menino do tênis de campo que está aí agora, tá certo? Ele está aí esse aberto de Cincinnati. Ele perdeu para o 120 do mundo, ele sendo 50. Aí todo mundo tá falando assim, como é que um cara 50 perde por 120 e tal, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem. Aí o 120 do mundo ganhou do quarto do ranking ontem. E aí, o que nós vamos falar? O cara ganhou do quarto, tá numa fase proporcional. Então, quer dizer, é assim. Tem lógica, né? Hoje, por exemplo, tá todo mundo no Hugo Calderano, que é o nosso atleta de tênis de mesa e tudo, maravilhoso, tal, não sei o que lá. Tá tudo muito ótimo, tudo maravilhoso. Deixa ele perder 2, 3. Pronto. E aí nós não estamos no futebol. Apesar de eu não ser palmeirense, o Abel não ganhou tudo. Hoje já não estão querendo tirar o cara do Palmeiras. Porra, o cara pode vir tudo. Pro Corinthians, a gente quer. Então o cara ganhou tudo. Então, sabe, é a paixão que nós temos. É um momento, né? Muito nós imediatista, muito do momento. Né? Assim, nós mesmos, assim, você é vice. Ah, não. Você é o campeão dos últimos. Pô, não é nada disso, pô. O primeiro perdedor, né? O primeiro perdedor. Você acha que a ginástica foi por conta da Olimpíada? Foi por conta da Olimpíada, do Arthur, das meninas, da Rebeca. A Rebeca agora matou, né? Exatamente. Fez super bem. Exatamente. Aí acho que isso então, desenvolve a curiosidade. Desenvolve a curiosidade e tudo. Aí não aparece outra Rebeca, já morre a ginástica. Porque tudo começou com a Daiane. A Daiane veio, aí tinha a Daniela Hipólito, aí tinha o Hipólito. Só que as meninas levaram o esporte num nível... Ninguém esperava. Exato. Né? Então, mas aí, às vezes, são umas sazonalidades que o esporte nos apresenta que a gente tem que pegar, aproveitar, surfar nessa onda. E, por exemplo, assim, tentar fazer novas atletas, tudo. Eu brigo muito com... Hoje eu brinco muito com o Marcos Gotto, que é o técnico do Arthur. Porque ele fez o Arthur e tal, ele vira pra mim e fala assim, eu faço o Arthur a hora que eu quiser. Isso ele falava lá atrás. Depois que o Arthur ganhou a medalha, eu falei, escuta, o Arthur já ganhou a medalha e tudo, cadê o outro Arthur que eu não vi ainda aqui por São Caetano? Eu não vi, ele tá passeando na rua, eu não achei ele ainda. Aí ele fala, não é assim, a hora que eu quiser eu faço. Eu falei, então faz, porque se você não quer, eu quero, pô, eu preciso. E o Marquinhos ele é o técnico dele desde pequenininho. O Arthur iniciou com o Marcos. Então, quer dizer... E o Marcos é consultor da confederação e tudo. O Marcos é um excelente técnico. Sim. Só que nós temos que ver que para fazer um atleta, não é você que faz ninguém. Não é fórmula de bolo. E assim, com todo respeito também aos técnicos, mas, pô, tem uma coisa do cara, do atleta. Pessoal. Não, do atleta. Se o atleta não quer, principalmente em modalidade individual. E não tem uma habilidade também, exatamente. Não vai. Uma modalidade coletiva, ainda assim, naquele dia que você tá ruim, você tem o resto do grupo que vai te ajudar. Um time de futebol pode ter um grosso esforçado. Exato. Num esporte individual não, é o tem jeito que ser a estrela do atleta. Não, por exemplo, nós tivemos um atleta, o Marcos Elias, que foi um atleta olímpico dos 200 metros. Nós estávamos lá na Olimpíada e deu tiro de largada para uma prova de 200 metros. Classificação. Ele sabia que ele não se classificaria para a final nem nada. Ele deu um tiro de 100 metros. A prova era de 200. Ele deu um tiro de 100 metros que eu falei, esse moleque tá louco.
ele vai morrer. O estádio foi a loucura, porque ele saiu em primeiro, assim, muito. O estádio levantou, aplaudiu o moleque e tal. Ele chegou na curva, ele andou, parou, foi passado, foi embora. Quebrou mesmo. Quebrou. Aí eu falei, Marquinhos, tá maluco? Aí ele falou assim, professor, nunca eu ia ver esse time, esse estádio aqui me aplaudir de novo. Só pelo que eu passei, valeu a pena. Só que eu passei aqui, valeu a pena. Só os caras me aplaudir aqui, já eu ganhei meu dia. Eu falei, tá bom, tá certo, Marquinhos, tá ótimo. Então, o esporte assim. Traz isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem algumas coisas assim, que é... Você tem alguma experiência? Você falou que cobriu o Mundial, Olimpíada, né? Teve alguma experiência muito bacana que você poderia contar pra gente, assim, nessa questão de gestão de atleta? Foi a do Tavara, me fugiu o nome dele agora. O Thiago? Eu ia falar Thiago Braz. O Thiago Braz, na Olimpíada do Brasil... Ele e o francês... Eles estavam lá brigando, mas ele tinha um técnico russo e a gente tinha uma base brasileira no centro da aeronáutica. Mas todo mundo, 2 dias antes, era meio obrigado a ir para a Vila Olímpica. E o russo chegou e falou assim, nós não vamos sair daqui. Aí eu falei, Elev, que é o nome do técnico, né? Falei, puta, mas no dia depois, só vamos sair daqui para competir. Falei, você tá brincando comigo? Nós estamos do outro lado do Rio de Janeiro, pô. Deixa ele ir pra Vila Olímpica, que lá tem ônibus, tem o canal olímpico, lá, passagem olímpica, ele vai de ônibus. Não, eu não vou sair daqui com ele. Falei, tá bom, Love, tá bom, fica aí. Fazer o quê, né? Eu era o chefe da delegação. Eu falei assim, falei pro Varlindo, que era um outro companheiro, falei, você vai pra Vila, eu vou ficar aqui com o Thiago, né? Que supostamente é a única chance de medalha que a gente tem. Eu vou ficar aqui com o Thiago. Você quer trocar? Ele falou, não, você fica aí com o Thiago, porque vocês vão chegar atrasados, não vai dar certo, não sei o que lá. Tá bom. Aí, como eu fui um ex-militar, né? Eu falei com o comandante da base da aeronáutica, falei, você vai precisar pôr 2 batedores aí no dia da competição. Senão nós não vamos chegar lá. Não é impossível, tal, não sei o quê. Fomos para a classificatória. Puta, chegamos lá, ele nem aqueceu. Ele bateu, classificou, tal, beleza. Aí eu cheguei pro comandante da base e falei assim, senhor viu, quase que nós não vamos classificar, o garoto tem chance. Ele falou assim, não, então tá bom. Pô, ele pôs 2 batedores e nós fomos com 4 batedores, com a vara ainda meio pro lado de fora no carro, segurando a vara aqui, meio pro lado de fora do carro, e fomos lá e fomos campeão olímpico. Então, quer dizer, sabe, são umas curiosidades que acontecem. Ninguém ia saber de uma coisa dessa. Não, ninguém sabia disso, que o cara não teve, não passou nem na Vila. Ele nem passou na Vila. Será que ele não queria ele não queria uma muvuca da Vila. Imagina. A Vila é uma muvuca. Na verdade, a Vila é uma muvuca. Eu passei lá duas vezes, né? Não só na Olimpíada do Brasil, mas eu tive em outras Olimpíadas. Assim, é uma coisa do outro mundo. É sério, é uma coisa assim. Você encontra a cara de todo mundo. Você vê o Bolt passando na rua, assim. O Bolt e tal. E aí te desconcentra. Deve dar uma intimidada também, sei lá. Ou fica muito oba-oba, vou aproveitar isso que eu não vou viver isso nunca mais na minha vida. Não, mas isso é verdade. Porque rola umas festas, né, parece. Sim, não, tem. Porque assim, vai todo mundo pra Vila, todo mundo vai pra competir, ok. Então, mas assim, acabou. Você vai competir, eu não vou mais. Isso. Aí, tchau, oba-oba total. Você entendeu? E aí acaba envolvendo todo mundo. Então, às vezes, ficar na Vila é ruim. Eu falo, às vezes tem eu mais aprendi alguma coisa, Alane? Não, eu encerrei. Então, assim, curiosidade, e alguma outra Olimpíada que teve uma situação saia justa, assim, que você teve que resolver? Puta, eu não lembro assim, agora de bate-pronto assim, Como estrutura, a Olimpíada do Rio, então, como estrutura tava excelente. Maravilhosa. Eu não acreditava, quando os caras começaram, quando a gente começou a trabalhar, inclusive nos locais de competição e tudo,
Tava de primeiro mundo mesmo. Tá, eu falei assim, puta, não vamos fazer nem essa Olimpíada, principalmente quando tivemos assim, foi logo no começo, esse problema da grama que eu falei aí, dos cavalos, eu falei, então não vamos fazer nem meia Olimpíada. Mas depois, graças a Deus, a gente superou, todo mundo se juntou. Teve um BOzinho de piscina, não teve? Teve, mas aquilo foi um erro do tratador da piscina, né? Que ele jogou cloro de menos na piscina e aí ficou ruim. Você quer saber uma coisa maravilhosa? Então eu lembrei de uma agora aqui. Quero. As meninas da vela, as Grael, que eram uma das sobrinhas do Lars Grael, lá na Baía da Guanabara, tem uma hora que o vento, uma hora do dia, que era perto de 10h30, 11 horas, o vento entra na Baía da Guanabara. E aí, se você reparar, se ainda tiver vídeo disso e tudo, as meninas saem fora da Baía praticamente, em último lugar, para fazer o último contorno da boia para a chegada. Aí todo mundo... Falou, o que elas estão fazendo? Onde vai? Vai sair fora da Baía? Não, elas pegaram o vento a favor e vieram passando todo mundo assim. Aí o Lars estava do meu lado, eu conheci o Lars já há muito tempo, o Lars falou assim, isso é só para quem conhece o Rio de Janeiro, vocês paulistas não entendem nada. Aí eu falei, mas Lars, o que aconteceu? Ele falou assim, o vento bate de lá nessa hora aqui, daqui até meio-dia, meio-dia e meio, o vento é só de lá para cá, se você contornar e ficar dentro da Baía, você vai ficar parado. E elas vieram, pode olhar, se você reparar, elas vêm num crescente e passa todo mundo e ganha até com uma certa vantagem. Porque conheciam o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não sei se elas ou o Lars, né? Alguém conhecia ali e falou para elas. Alguém deu a dica. Isso. Exatamente. E Fomos campeão olímpico por causa disso. De alguém que conheceu o Rio de Janeiro, assim, que sabia o vento e tudo. Isso é muito importante. Muito legal, não? Que demais. São Caetano está em boas mãos, né, Laura? Olha, com certeza. Temos assim, um secretário aí, uma pessoa que realmente entende. É do ama. esporte. Ama o Vive o esporte. esporte. Eu vivo isso. Eu, inclusive, brigo muito com a... Assim, hoje ela já até acostumou e tudo, faz 30 anos nós estamos juntos. Mas assim, eu chego em casa agora, eu fico procurando esporte para assistir na TV e tudo. Minha mãe fala assim, dá para assistir um filminho? Você vai lá no outro quarto, eu fico aqui para assistir eu aqui e tal. Mas como ela é do esporte também, ela entende isso. E tem alguma coisa boa aí para contar pro pessoal de São Caetano? Alguma novidade no esporte? Com exceção dessa do futebol de salão, que nós vamos para a Liga Nacional, que eu já estou antecipando aqui, que o ano que vem nós estaremos na Liga Nacional, se Deus quiser, e com uma força bem grande. Bem grande. A gente já arrumou um patrocínio da Umbro para uniforme e uma parte em dinheiro. E estamos aí correndo atrás e vamos... Então, a próxima vez vai ter que vir aqui com o troféu, viu? Por favor. Se Deus A gente quiser, vai cobrar. A gente vai vir, pode, com certeza. Voz de Deus, algo aqui? Cara, é difícil perguntar, que vocês falaram assim, bastante variedade do que, né, do que tinha. Mas, secretário, futuro, o que reserva o futuro de São Caetano no esporte nos próximos anos? Eu tive um... Eu vou ter que... não vou parodiá-lo, mas ele assim... Servílio de Oliveira, uma vez, numa reunião de jogos regionais, eu cheguei para ele e falei assim, jogos abertos, perdão, falei, Servílio, o que o boxe vai fazer? Não, porque eu sempre faço uma reunião com todas as modalidades, o que você vai fazer? Você é campeão, você é vice, você é terceiro, e eu noto e cobro. Aí eu falei para ele, você viu o que você vai fazer nos Jogos Abertos? Ele falou assim, o futuro a Deus pertence. Eu falei, que é isso? Você tá brincando comigo? Que o futuro a Deus pertence? Quero saber agora, aqui e tal. Então, quer dizer, não vou falar que o futuro a Deus pertence. Mas podem esperar que pro ano que vem nós vamos ter muitas novidades. A gente está armando muito para o esporte de alto rendimento, voltar a ser um esporte forte em várias modalidades, para que a gente possa voltar a ter um ombro a ombro com nos grandes esportes, com as grandes cidades aí, e voltar a ser campeão de jogos regionais, jogos abertos. E fazendo isso também, trazer as crianças, tirar sim. as crianças da TV, desses videogames aí, mas trazer. Então, você tem que ter o esporte de alto rendimento, que ele é o espelho. É o espelho, Eu exatamente. nunca me esqueço uma vez quando nós Senão não fizemos... vai querer fazer ginástica. Senão não vai querer jogar vôlei. Eu estava chegando em casa, no meu prédio, e tinha um garotinho, isso lá atrás. E o garotinho estava de kimoninho, foi fazer judô, porque nem tinha outras modalidades assim. Ele falou assim, treinei hoje com o Aurélio Miguel. Que bonitinho.
Legal. Aí, quer dizer, ele não treinou com o Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel Sim, tava lá tava ali, treinando é. e tudo, Sim. mas ele tava lá do lado. E ele viu o Aurélio Miguel, ele treinou com o Aurélio Miguel. Beleza, ótimo. Mas é isso que você precisa ter. Exato. Tem Você o precisa ídolo. ter os Arthur Zanetti, você precisa ter coisa. Hoje o Arthur Zanetti é professor nosso. Então, quer dizer, você já imaginou, além do filho dele, do Liam, que é assim, de você ter lá o Arthur Zanetti como seu professor. Pô, você tem um medalhista Exatamente. olímpico, Olha o respeito, você né? precisa ser o Respeito seu absurdo. professor. Então, quer dizer, isso é muito bom. Então, a gente fala que aqui todo mundo pode esperar que o ano que vem nós vamos ter muita prosperidade no esporte. Em boas mãos a gente tá, né? Não, Tá, que é isso, eu gostei. agradeço. Bastante conhecimento, bastante Muito história, legal. hein, Mauro? Não, a gente tem isso mesmo. A gente tem resenhas muitas. Máximo respeito. Legal. Alguma coisa a mais, Lari? Acho que é isso, só somos corintianos, né? A gente tá Exato. feliz aí, Coringão ganhando do Palmeiras. Maravilhoso. É isso. Não tô nem sabendo. Nem vi esse resultado. Nossa, eu tava tão ocupado, Esse dia não tava. nem vi nada. Então, ó, pessoal, vamos terminar por aqui, né? É isso, Então, gente. quer passar os arroba? Ó, @falaabc_news no Instagram, no YouTube, Fala ABC News. Quem quiser me seguir na rede social é Rocha Lala, então só seguir lá. E o Fala Lacast, que a gente faz algumas coisas a gente posta lá também. E é isso, passando a bola pra você. É isso. Então, semana que vem a gente tem mais um convidado bacana. Então, você aí que tá assistindo a gente pelo YouTube, no TV ABC Shop oficial ou no Fala ABC News, não esquece daquela curtidinha, compartilhar esse vídeo, manda perguntinha, quem mais perguntar Vai vir sentar aqui. aqui. Acabamos de lançar isso, então pergunta, hein? Pergunta. Ó, a voz de Deus tá falando, ó, temos um convidado surpresa, muito especial. A gente vai deixar um spoiler? Humorista, pode deixar um. Spoiler. Já, um humorista top. Top 1. Top 1. Top one, exatamente. E ele é multifacetado, também faz outras coisas. É. E Mas faz bem quase tudo. começou com vídeos Começou com sozinho vídeos disso aí. no YouTube. Então, ó, não sai daí, a gente volta, procura o vídeo aí, então, na TV ABC Shop Oficial, no Fala ABC News, e curte a gente aí, dá aquela curtidinha que ajuda a gente, beleza? Então, Lari, É até isso, semana que vem, agradecer né? ao secretário. Mauro, muito obrigado de novo obrigado. por ter vindo aqui, foi uma honra te conhecer, Eu que agradeço. e parabéns honra por todo mesmo. esse trabalho, viu? Obrigado. eu que Máximo agradeço. respeito como Eu que ex-atleta. Isso aí. Muito Então, feliz. vamos? Vambora. Então, É pessoal, isso. valeu, beijo, tchau. Beijão.